Boa noite, irmãos e igreja, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo de culto, de adoração ao Senhor. Deus abençoe também irmãos e amigos que estão acompanhando a transmissão do culto aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Verônia. Deus abençoe sua família e você individualmente, para que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Eu gosto muito, e às vezes eu faço isso aqui com vocês, e nessa noite farei mais uma vez, antes do texto da mensagem. Eu quero convidar você a ir comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E a igreja vai responder, que essa deve ser a sua expectativa nesta noite. Eu lerei uma vez este verso, versículo 33 de Atos, capítulo 10. Mas depois a igreja lerá duas vezes bem forte. E que esse seja o desejo do seu coração, agora que a palavra de Deus será ministrada mais uma vez nessa noite. Eu vou iniciar a leitura do verso 33 a partir da palavra agora. Então a igreja lerá depois, primeiramente só escutem, mas a segunda e a terceira vez a igreja lerá sozinha a partir da palavra agora. Esse texto está no contexto aqui do encontro quando o apóstolo Pedro foi à casa de Cornélio. E Cornélio estava assim com uma expectativa no coração de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. A minha oração é que nesta noite o seu coração esteja assim, com essa sede de ouvir a palavra de Deus. Talvez você veio para cá hoje, tem alguma questão aí no seu coração que você não sabe explicar direito o que está acontecendo, alguma situação que você está vivendo nos últimos dias, mas agora, fale isso para o Senhor. Ouça a primeira leitura que eu farei e na sequência vocês lerão duas vezes bem forte. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Igreja. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Mais uma vez. Amém. Que a iluminação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida neste momento da palavra do Senhor. Ao longo do mês de fevereiro, a igreja foi edificada com pregações preciosas da palavra do Senhor. O primeiro domingo deste mês você aprendeu sobre os componentes da verdadeira adoração. Às vezes a gente acha que adorar a Deus é simplesmente cantar, estar aqui presente, mas a adoração ultrapassa isso. E naquela primeira noite de fevereiro, você foi edificado, foi instruído na palavra sobre os componentes da verdadeira adoração. Na segunda noite, nós tivemos a oportunidade de ver as marcas de um coração quebrantado. Domingo passado, nós trabalhamos sobre o desejo de um coração arrependido, baseado no Salmo 51. E nesta noite, encerrando o mês de fevereiro, nós trabalharemos um versículo apenas inicialmente, mas vamos tentar responder a pergunta do tema da mensagem: onde Deus habita? Onde Deus habita? E eu te convido então a abrir a palavra do Senhor neste momento no livro do profeta Isaías, no capítulo 57. E leremos a uma só voz, o versículo de número 15. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou que você utilizar o seu aplicativo, você mantenha nesta passagem e apenas acompanhe as outras leituras que eu for anunciando aqui. Mas iniciaremos nesta noite a palavra do Senhor, lendo esta mensagem aqui, que é a palavra do Senhor, da palavra do profeta Isaías, no capítulo 57, verso 15. Vamos ler, igreja, e leremos duas vezes também, para reforçar a ideia, a mensagem do Senhor. Leiamos. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar,
mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mais uma vez, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Onde Deus habita? O Salmo 15, que já foi lido nesta noite na liturgia, e nós adoramos ao Senhor com essa leitura, ele faz uma pergunta que Davi faz ao Senhor: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, poderá estar no teu santo monte? O Salmo 139, também lido nesta noite por nós em adoração ao Senhor, diz que o Senhor está presente em todos os lugares e que Ele penetra os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe as palavras que serão proferidas pelos nossos lábios, antes mesmo que elas saiam pela nossa boca. Não tem como se esconder do Senhor. Como diz o verso 7 do Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? E aí Davi começa a falar: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu vou para o mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá também o Senhor estará. Se eu pretendo me esconder no meio de uma caverna escura, densa e trevas, o Senhor aparece do nada e as trevas dissipam, porque para o Senhor a luz e as trevas são a mesma coisa. Onde Deus habita? Onde é a habitação do nosso Deus? Eu não vou hoje falar aqui de aspectos teológicos no sentido assim, de forma aprofundada. Isso fica para um outro momento, numa aula, no estudo bíblico. Mas neste verso aqui nós vemos dois aspectos teológicos interessantes: a transcendência de Deus e a imanência de Deus. O que é isso, pastor? Que palavrão é esse? Transcendência de Deus tem a ver com aquilo que Deus é e que nós não conseguimos compreender em relação à sua essência, à sua glória, o seu poder. Nós podemos declarar muitas coisas lindas acerca do Senhor, porque Ele revelou na sua palavra para nós, mas lembrando da doxologia do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 11, ele diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Ou seja, quem conheceu a mente do Senhor? Nós não temos como, irmãos, até a palavra teologia, que às vezes você faz um estudo, uma definição etimológica dela. O que é teologia? É o estudo de Deus. Irmãos, é mais do que isso. Como eu ousaria estudar Deus? Deus é inestudável. Se existe essa palavra, não sei, inventei agora. Deus é inestudável, não dá para estudar Deus. O que eu estudo de Deus então? Eu estudo o que Ele revelou. E o que Ele revelou é suficiente para que eu creia nele, que eu conheça Ele na sua glória, na sua essência, não na sua plenitude, porque nós não suportaríamos a glória do Senhor. Mas o Senhor é transcendente nesse aspecto. Mas aí vem o grande paradoxo: um Deus transcendente, um Deus que não cabe no universo, o Deus que não cabe em nenhuma igreja, o Deus que quando Salomão orou consagrando o templo de Jerusalém, o primeiro templo, ele disse: Senhor, se os céus não podem te conter, quanto menos esta casa que está sendo consagrada ao Senhor. Um Deus transcendente, mas que paradoxalmente é um Deus imanente, porque Ele consegue te tocar no seu coração, Ele consegue habitar dentro de você. Eu não sei se isso te espanta, mas não é estranho você imaginar assim: Deus não cabe no universo. O universo não consegue conter a glória de Deus, mas Deus habita num coração quebrantado. Você deveria glorificar a Deus, dizer: Senhor, eu não sou digno disso, de saber que o Senhor habita em mim,
que o Senhor se faz morada na minha vida. Então nós nesta noite vamos trabalhar essas duas verdades, a transcendência de Deus, esse Deus majestoso, esse Deus glorioso, versus a sua imanência. Onde Deus habita? Você já tem a resposta, porque se você prestou atenção nas leituras que já fizemos, na leitura que acabamos de fazer de Isaías 57:15, e na exposição introdutória que Deus já está falando comigo, com você nessa noite, você já sabe a resposta. Onde Deus habita? Deus está em todos os lugares, é verdade. Não há um palmo na face da terra, neste lugar, neste momento, que Deus não esteja lá. Não há uma estrela, não há um planeta, não há outras vias lácteas e outros buracos negros, se eles existirem, que Deus não esteja lá. Mas Ele também está aqui. Isso é fascinante, irmãos. Às vezes nós ficamos estupefados, maravilhados com as descobertas da ciência, com as maravilhas do mundo, e elas precisam ser realmente elogiadas, aplaudidas, mas quando eu olho para um Deus tão poderoso, essas coisas são tão diminutas, e a gente fica assim, basbacado. Olha só, o homem não tem jeito mesmo, o homem ultrapassa os seus limites. Irmãos, o homem só tem essa capacidade porque o Criador, o Eterno, o Alto, o Sublime deu para ele. Pena que alguns homens não glorificam a Deus. Já não foi assim no passado. Vocês que gostam de ciência, de biologia, os maiores nomes da ciência, eles faziam ciência para glorificar a Deus. Quem é que já estudou na escola sobre John Dalton? Pode levantar a mão aí. John Dalton estudou sobre o átomo, prótons, nêutrons, elétrons. Só sei disso, gente, não pergunta mais nada não, tá? Prótons, nêutrons, John Dalton, Isaac Newton. Esses homens eram servos de Deus. Teve um congresso aí de ciência, há muitos anos atrás, que um cientista famoso, ateu, queria que fossem jogados fora todas as pesquisas, todos os livros, que esses nomes e outros foram citados, que citavam Deus em suas ciências, fossem jogados fora. Aí levantou um outro cientista e falou assim: você é louco. Porque se nós jogarmos fora tudo que John Dalton escreveu, tudo que Isaac Newton escreveu e outros, nós ficaremos órfãos de conhecimento. Esses homens glorificavam a Deus, assim como nas artes havia pinturas maravilhosas, mas depois veio aquela fase em que o homem ficou sendo a medida de todas as coisas e Deus ficou de lado. As músicas, elas glorificavam a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que está apresentando para nós que Deus, Ele é o alto, Ele é o sublime, Ele é o santo. Mas aí o paradoxo que ninguém quer entender às vezes, só com a ação do Espírito Santo, Ele habita num santo lugar, mas também habita com o contrito e abatido. Por isso eu posso afirmar sem sombra de dúvida nessa noite, se você está quebrantado pelo Senhor, Deus habita em você. Você que já nasceu de novo, você que já passou pela experiência da conversão, da transformação do Cristo, foi lavado e remido no sangue de Jesus. Olha que coisa linda, meu irmão, minha irmã. Você vai sair daqui nessa noite sabendo assim: Senhor, o Senhor não cabe no céu, nem as estrelas, nada consegue conter a tua glória, mas o Senhor está dentro do meu coração. Senhor, não deixa que as vicissitudes da vida, os problemas da vida anulem, sufoquem a minha voz de glorificar o Teu nome, como lindamente nós cantamos nesta noite mais uma vez. Então agora, irmãos, eu vou mostrar um pouco de outros textos que Isaías, que recebe essa visão gloriosa do Senhor, ele vai mostrar em outros momentos essa declaração. Primeiro, nós estamos falando da transcendência de Deus. E olha só, eu vou ler aqui a parte A do versículo 15 de Isaías 57. Porque assim diz quem? O alto. Quem é o alto? Quem é, irmãos? Vamos falar bem forte. Quem é o alto? Deus. Quem é o sublime? É Deus. E ele fala, e ele habita na eternidade. Alguém sabe onde é a eternidade aqui? A gente sabe o que a Bíblia declara, como está no Salmo 90, verso 2: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse é o nosso Deus. E ele ainda fala que ele tem um nome de
santo é um dos seus atributos, e ele habita num alto e santo lugar. Vamos lembrar aqui da experiência do apóstolo Paulo, que ele relata lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz: conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não o sei, Deus o sabe, e ele viu coisas inefáveis, mas Deus proibiu ele de contar o que ele viu. Eu sei, irmãos, nós temos uma capacidade que Deus nos deu de tentar imaginar até onde a gente pode. O que será que Paulo viu? Deus proibiu ele de contar. Você nunca teve curiosidade, não? O que será que Paulo viu? A gente tem outros, daqui a pouco a gente vai ver um personagem aqui de Isaías que teve também uma visão gloriosa. Nós temos a história de Daniel, nós temos a história de Ezequiel, nós temos a história de João na ilha de Pátimos, mas esses a gente até tem um relato da visão que eles viram. Mas no caso de Paulo, ele não pôde contar. Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura e falou: você vai, Paulo, se vangloriar. Então ele colocou o que na carne de Paulo? Um espinho, para que toda vez que Paulo tentasse se ensoberbecer com a visão, com as revelações que ele recebeu do Senhor, o espinho da carne, o mensageiro de Satanás, o esbofeteava e o colocava numa condição de fraqueza, porque aí Deus diz: quando você for fraco, você será forte, porque eu vou te aperfeiçoar na sua fraqueza, porque a minha graça te basta. O que Paulo viu neste alto e santo lugar? Vamos agora olhar comigo então até aqui, nessa primeira parte do versículo 15, esse Deus transcendente, esse Deus glorioso, esse Deus majestoso, e eu te convido a ir a Isaías capítulo 6. Olha só, irmãos, conforme você já conhece essa passagem, Isaías vai receber a revelação, a visão, e é interessante, já foi colocado isso muitas vezes, por que o capítulo 6 não está lá no início do livro, por que tem 5 capítulos antes da revelação da visão? Porque a mensagem é mais importante até do que a experiência do mensageiro. Nunca se esqueça disso. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Eu sou o mensageiro de Deus nessa noite, mais uma vez, mas eu não sou mais importante do que a mensagem. E se eu tentar ser mais importante do que a mensagem, eu estou cavando a minha própria sepultura. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu sou apenas servo. Como um pastor famoso já dizia: nós pastores somos o megafone de Deus. Estou segurando esse aparelho aqui chamado microfone. A minha voz está sendo emitida para essas caixas de som, mas eu sou só esse microfone, e eu acho que nem esse microfone eu sou. Mas a voz que você está ouvindo nessa noite é a voz de Deus, porque é a palavra dele. E olha só, meus irmãos, a visão que Isaías teve, e está registrado aqui no capítulo 6. Vamos ler juntos esse texto que nós conhecemos tão bem. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, Isaías 6, de 1 a 3, vamos lá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E é interessante como ele descreve, ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre o quê? Um alto e sublime trono. Esse é o nosso Deus. Eu tenho certeza, e você também já aprendeu sobre isso, Isaías não viu o Senhor propriamente dito, é impossível. Deus é espírito. O que ele viu então? A glória, o fulgor, a majestade.
Conforme João relata lá em Apocalipse capítulo 4, quando ele tenta descrever a visão do trono, ele utiliza as pedras mais preciosas que existem na terra para tentar expressar o que ele está vendo, mas ele não consegue. Não há palavras no nosso vocabulário humano que consiga descrever essa visão gloriosa. Então, irmãos, este Deus transcendente, esse Deus que habita no alto, esse Deus que habita no santo lugar, esse Deus que é santo e tremendo, ele está sendo apresentado aqui para nós, em Isaías capítulo 6. E aí, quando a gente olha para esse Deus tão grandioso, tão majestoso, aí a gente pensa: e eu? Quem sou eu? Só nos resta, irmãos, fazer como Isaías, dar um grito: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um pecador, um boca suja, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Às vezes, irmãos, nós perdemos de vista na presença de quem nós estamos, a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Ele é santo, Ele é puro, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é magnificante, Ele é tudo, irmãos. Faltará adjetivos aqui para qualificar o Deus que nós servimos. No alto e sublime trono. Agora, Deus, Ele coloca a gente no devido lugar. Esse Deus transcendente, esse Deus que ultrapassa a nossa capacidade de imaginar quem Ele é, Ele traz uma mensagem gloriosa no capítulo 40 de Isaías. Vamos ler? Isaías 40. A majestade do Senhor, a partir do verso 12. Vocês conhecem muito bem esse texto. Eu quero que os irmãos acompanhem a leitura que eu farei. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo assustadora. Esse Deus transcendente, esse Deus glorioso, agora Ele se apresenta assim, na visão de Isaías, registrado aqui no capítulo 40, a partir do verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? E agora outra afirmação maravilhosa: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai do balde. Já viu um pingo cair do balde na sua casa, irmão? Está segurando lá um balde cheio d'água, você vai limpar alguma coisa, aí cai um pouquinho de água no chão. Não é nem um pouquinho, aqui ele fala que é um pingo. É isso que Deus fala em relação às nações da terra. Para Deus, todos os países do planeta Terra é como um pingo que cai do balde. Aí você diz: não dá para falar isso, pastor, é muita gente. É muita. Quantas nações nós temos na terra? Quantos países? Os continentes, os hemisférios, como assim? Mas Deus que é o eterno, Deus que é o alto, Deus que é o sublime, Ele pode falar: vocês são como um pingo que cai do balde. Mas não parem não, olha o que Ele continua dizendo para nós na sequência aí do verso 15: vocês também podem ser como um grão de pó na balança, ou seja, as ilhas são como um pó fino que se levanta. Quantas ilhas tem no planeta Terra? Ilhas. Agora estou falando de ilhas. Assim, no nosso Brasil é banhado de mar, né? A costa brasileira. Quanto litoral? Aqui perto de nós, no litoral de São Paulo, tem algumas ilhas que você até pode fazer viajar, não tem? Tem ilhotas, tem ilhas maiores. Tem a famosa lá no Nordeste, né? Fernando de Noronha, é uma ilha. Quantas ilhas tem? Aí Deus disse que para Ele, todas as ilhas da terra é como um pozinho fino que se levanta, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele pode olhar as nações e as ilhas dessa forma. E aí Ele continua, versículo 16: nem todo o Líbano basta para queimar,
nem os seus animais para um holocausto. Aqui talvez uma hipérbole de expressão, um exagero. Deus diz assim: ó, vocês podem sacrificar todos os animais. Todos os animais. Vamos pensar no nosso Brasil, que é rico na pecuária, que tem aí negócio do agronegócio. Eu fico às vezes pensando, né, embora a gente, todo dia você vai ao açougue ou vai num local e compra a sua carninha vermelha e faz a sua carninha gostosa na sua casa, mas você tem ideia dos rebanhos de gado que tem lá na região centro-oeste, que você tem que sobrevoar de helicóptero, de tanto gado confinado assim, e vai toda noite. Nós estamos aqui cultuando a Deus agora. Os frigoríficos, os abatedores estão matando animais, estão sacrificando e manda para fora do Brasil e abastece o país. Aí Deus vem e diz assim: todos esses animais não bastariam para o meu holocausto, porque eu sou o alto, eu sou o sublime. Ele vem e fala, irmãos, no verso 17: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Não bastasse ele falar que a gente é que nem as nações seriam como um pingo que cai num balde, agora ele resolveu resumir, colocou mais para baixo ainda. Não, na verdade, as nações são como coisa que não é nada. Como Deus pode falar isso, né? Você pode falar isso? Não, as nações são uma poeirinha. Não, para nós não. Tanto é que se você quiser ir para a Oceania agora, vai demorar, não vai? Você pode ir de navio, você pode ir de avião. Se você falar, eu quero ir para a Ásia, é rápido chegar lá? Até no nosso próprio continente americano, dependendo do lugar que você for, vai demorar, porque é muito grande, irmãos. Mas para Deus não é nada. E aí, para nos humilhar e nos colocar no devido lugar, aí Deus vem e diz assim: na verdade, é menos do que nada. Existe alguma coisa que é menos do que nada? Se eu chego e falo assim: você não é nada. O que eu estou dizendo para você? Acabou, não tem mais nenhuma coisa para te qualificar. Você não é nada. Aí Deus diz: não, eu conheço alguma coisa que é menos do que nada, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Aí Ele diz: para mim tudo isso é como um vácuo. Vocês já ouviram umas 300 vezes eu fazer essa analogia, não encontrei outro exemplo melhor, e vai ele de novo. Você compra café e está escrito o que lá? Embalagem a vácuo. Você já viu o vácuo? Mas não está dentro da embalagem? Não está dentro da embalagem? Você vai lá, corta com a tesourinha, com a faquinha e corta. Aí você abre e sente o cheiro do pó do café. E o vácuo? Foi embora. É isso que Deus está falando que nós somos. As nações, as ilhas, os povos. É um vácuo. Mas quem pode falar isso, irmãos? Só o Eterno, só o Altíssimo, só o Deus tremendo. Ah, pastor, estou me sentindo tão pequeno, mas é para se sentir mesmo. Ah, pastor, eu estou me sentindo pior que uma formiga. É para se sentir assim, mas não é porque Deus não te ama. É que Ele quer te humilhar para que, de tempo oportuno, Ele te exalte, para você reconhecer quem Deus é. Mas vocês acham que acabaram? Vamos para Isaías 55. Deus continua se mostrando a nós. Isaías 55. Agora eu vou convidar você a ler comigo esse texto. Versículo 8. E nós vamos ler até o versículo 11. Isaías 55, de 8 a 11. Vamos ler? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por quê? Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Logo, nós temos que reconhecer algo, irmãos. Deus está não só anos-luz de nós, é porque não tem uma outra forma para medir isto, mas Deus está tão longe, por causa da sua glória, do seu poder. A Bíblia diz em um dos salmos que Ele, do seu trono de glória, Ele contempla todos os moradores da terra.
Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós adoramos. Aí você diz: nossa, pastor, dá até medo de chegar perto de um Deus tão poderoso assim, tão glorioso. Mas aí é que está o paradoxo. Vamos ver o Isaías 57 de novo? Isaías 57, 15. Precisamos ler, irmãos, até quem sabe você decora esse versículo. Vamos ler juntos? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Cabe na sua mente, na sua lógica, essa ideia de que esse Deus glorioso que foi apresentado nas Escrituras, em algumas passagens que nós acabamos de ler, que esse Deus cabe num coração de um homem, de uma mulher contrito e quebrantado? Não é um milagre? Por isso que você pode voltar para casa hoje e de repente você diz: pastor, os problemas continuarão, amanhã eu vou ter que enfrentá-los. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã. Talvez esteja sendo difícil para você lidar com algumas questões na sua vida pessoal, na sua vida familiar, mas olha para o céu, glorifica o seu Deus, que é o maior de tudo. Não há Deus comparado ao Senhor. Lá no próprio texto de Isaías 40, eu parei a leitura, mas se você continua a leitura, ele fala assim: com quem me comparareis? Dá para comparar Deus com alguma coisa? Eu posso me comparar com uma outra pessoa, e eu conheço pessoas que são muito melhores do que eu. Não tenho o que reconhecer, é verdade. E não estou sendo hipócrita, não. Tem gente que tem muito mais habilidades do que eu, tem gente que sabe fazer muitas coisas melhores do que eu. Agora, tem alguém que faz coisa melhor do que Deus? Ele é incomparável. É interessante que a sequência do texto de Isaías 40 diz que ele não se cansa. Quem é que se cansa? Todo mundo se cansa, né? Deus não se cansa. Deus não tira férias. Só naquele filme que passou um tempo atrás aí que Deus tirou férias. Deus não tira férias. Deus nunca se cansa. Ele diz: eu estou estressado, não aguento mais esse meu povo. Deus não se cansa, mas eu me canso, você se cansa. É interessante que lá no texto de Isaías 40 diz assim: os jovens se cansam. Opa, mas jovem não se cansa. A turma da juventude aí: que isso, pastor, jovem é outro papo. Eu dobro 2 noites sem dormir, vou para acampamento e não preciso dormir, pastor, sou jovem. Aí dorme no culto depois, né? Aí está daquele jeito lá. Mas era de se esperar que nesse texto de Isaías 40 estivesse escrito assim: os velhos se cansam, os idosos de exaustos caem, mas quem cai são os jovens. Interessante, né? Porque, irmão, só Deus não se cansa. Mas lá tem um segredo: mas os que esperam no Senhor. O segredo está aí. Você espera no Senhor? Porque se você espera no Senhor, Ele vai renovar as suas forças, e você vai voar mais alto do que você já voou. Você voará nas asas, como a gente cantava, né? Nas asas do Espírito, da intimidade com Deus. Voará como uma águia, a ave que voa mais alto. Você vai correr e não vai se cansar, você vai caminhar e não vai se fadigar, porque o Senhor te renova. Então esse Deus transcendente também é um Deus imanente, Ele se relaciona conosco. E agora na segunda parte do verso 15 ele diz: eu habito também. Ele não deixou de habitar na glória, Ele não deixou de habitar no alto e sublime trono, Ele não deixou de habitar em todos os lugares, mas Ele também habita no coração de uma pessoa contrita e abatida de espírito. Quem esteve aqui na mensagem que nós pregamos do Salmo 34, e eu quero te convidar a ir lá comigo agora, volte depois aqui comigo, por favor. O que está escrito lá no Salmo 34, que foi o salmo da mensagem das marcas de um coração quebrantado? Deus falou aqui para nós até agora, e está falando agora nessa segunda parte da mensagem, que Ele habita também aonde? Num coração contrito, certo? E aqui nós temos uma afirmação maravilhosa no Salmo 34, versículo 18. Vamos ler?
perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. O Senhor está perto de qualquer pessoa? Não. O Senhor está presente em todos os lugares. Ele contempla todos os moradores, até as pessoas que não estão dentro das igrejas agora, até as pessoas que não estão cultuando ao Senhor agora. O Senhor está contemplando todos os moradores da terra. Mas de quem Deus tem aquele prazer de falar assim: vou ficar do seu lado, bem pertinho de você? Quem é? É quem tem um coração quebrantado. Eu não posso te responder essa pergunta, nem você pode responder por mim. Deus está aí do seu lado agora? Eu estou falando sério. Deus está perto de você? Dá uma olhada aí. Deus está dentro de você. Você pode sentir a presença de Deus agora. Você pode se alegrar na presença desse Deus agora, porque Ele está perto de quem tem um coração quebrantado. E Ele salva quem tem um espírito oprimido. Deus habita no alto e sublime trono, mas Deus também habita num coração contrito. Às vezes, irmãos, nós queremos experimentar coisas de Deus, mas a gente está tão longe dEle. Eu mandei uma mensagem essa semana para os jovens. Quem da MOMP aqui viu aquele pequeno vídeo que eu mandei, né? Curtinho. Um pastor de jovens, acho que era um acampamento. Ele começou, deu papel para todos os jovens na igreja, mandou fazer bolinha de papel. E depois ele colocou uma caneca no púlpito e pediu para os jovens jogarem a bolinha de papel para acertar dentro da caneca. E ele quase tomou uma surra de bolinha de papel, né? Porque foi jogando bolinha de papel e teve uma que quase caiu. Ele falou assim: nossa, quase estragou a minha dinâmica, né? Porque quase que o rapaz acertou. Mas, moral da história, ninguém acertou. Poderia, mas na hora, ninguém acertou a bolinha de papel de longe. Aí ele estava aqui, que nem eu estou agora aqui, aí ele pegou uma bolinha e falou assim: agora é minha vez. Aí ele: eu acho que eu vou acertar. Aí ele, tum. Aí acho que o pessoal falou assim: ah, sem graça, né? Eu estou 5 metros do púlpito, o pastor está alguns palmos, aí ele acerta. Mas ele falou: tem uma moral essa brincadeira. Quanto mais perto você estiver do Senhor e mais perto o Senhor estiver de você, mais você vai acertar. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais você vai errar. Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ele faz uma palavra dura lá, ele fala assim: purificai as mãos, pecadores, vocês que são de ânimo dobre, afligi-vos, chorai, lamentai. Mas nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, porque tem um outro texto terrível, perigosíssimo para nós como alerta: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Deus não suporta um homem e uma mulher arrogante, que se acha, que decreta as coisas para ele fazer. Mas Deus se agrada de um homem e de uma mulher que tem um coração contrito e quebrantado. O Senhor está perto de você nessa noite? Semana passada nós passamos pelo Salmo 51. O desejo de um coração arrependido. E nós vimos ali Davi se derramando diante do Senhor. Já falamos que o que ele fez foi muito feio, foi horrível, mas ele foi quebrantado pelo Senhor. Hoje na aula, pela manhã, o presbítero Ismael, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, falou isso. Nós só podemos nos arrepender dos nossos pecados porque somos quebrantados pelo Espírito. Ninguém se arrepende sem a obra do Espírito. Ninguém se arrepende sozinho. Ah, me arrependi. Esse arrependimento aí é meio fajuto, viu? Agora, aquele arrependimento que você fica triste, que é produzido por Deus e que te leva para Ele, para você confessar os pecados, esse é genuíno. E vamos ver aqui 2 versículos que nós lemos tanto semana passada, que é o 10 e o 17. Salmo 51, vamos ler agora? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos para o verso 17? Sacrifícios agradáveis a Deus
são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se você fizer uma leitura completa das mensagens que você ouviu nos últimos domingos, Salmo 34, Salmo 51, as leituras feitas nessa noite, Isaías 57:15, você chegará a uma conclusão: o Senhor habita aonde? Quem tem um coração quebrantado. Quem é soberbo, ele passa de longe, ele resiste, ele diz: não suporto. Que Deus nos livre de ouvir um dia o nosso Deus falando isso para mim e para você: sai para lá, eu não suporto a sua arrogância, a sua prepotência, renda-se aos meus pés, você é pó, você não é nada, eu sou alto, eu sou sublime, mas se você se render aos meus pés, eu serei o seu Deus, estarei perto de você. Onde Deus habita, irmãos? Deus é transcendente e imanente. Primeira resposta: Deus habita no alto, no sublime, no seu santo trono, em todos os lugares. Segunda resposta: onde Deus habita, irmãos? Num coração contrito e quebrantado. Então Ele habita no seu coração? Ele está aí perto de você? Então não se desespere. Ainda que a gente não saiba o que vai acontecer no curso deste mundo, que vai de mal a pior, o Senhor é contigo. Não temas, porque eu te ajudo, porque eu te fortaleço, porque eu te sustento com a minha destra fiel. Descansa em mim. Foi lido hoje pela manhã, eu amo esse versículo, Salmo 4:8, até compartilhei com a Rosângela o versículo que eu falo que é quase que o irmão gêmeos do Salmo 4:8. Já que daqui a pouco nós vamos para casa e vamos dormir, vamos viver esses salmos. Só quem está perto do Senhor, só quem está com o coração quebrantado pode ler, por exemplo, o Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. De vez em quando a gente acorda no meio da noite, o sono vai embora, a insônia chega. Mas quando isso acontecer, não fica tentando descobrir por quê. Ora: Senhor, preciso dormir. É o Senhor que me acordou? O Senhor quer falar alguma coisa comigo? O Senhor quer que eu busque a Tua presença? Oh, Senhor, me dá um sono reparador. Mas olha que está no Salmo 3, verso 5, que eu falo que tem que andar de mãos dadas com o Salmo 4:8. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Se Deus permitir, nós vamos acordar amanhã. Sim ou não, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus te sustenta. Porque perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Você está perto do Senhor? Você glorifica o Senhor pelo que Ele é, ainda que falte palavras para você exaltar e reconhecer quem esse Deus é, mas aqui na palavra você pode conhecer quem Ele é. Por isso, ore como o salmista orou no Salmo 119: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Este é o nosso Deus. Onde Deus habita? No alto, no seu santo monte, no seu santo templo. Mas onde Deus habita também? Num coração contrito e quebrantado. Que Deus continue te abençoando e que nós peçamos, como diz o Salmo 19: Senhor, livra o Teu servo da soberba, que ela não me domine, e então serei irrepreensível. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.